A história começa com Fabiano e a família viajando durante a seca em busca de um lugar para se fixar. A viagem é muito desgastante e cruel, mas eles têm uma esperança de melhorar de vida quando eles encontram uma fazenda que parece abandonada. E surge a possibilidade de eles ficarem por ali, mesmo que seja servindo o dono dessa fazenda se um dia ele chegar. O líder do grupo, da família, que era composta por Fabiano, sim, a Vitória, que é sua esposa, os 2 filhos e a cadela, ele tem um sentimento muito dúbio, porque ele se sente um vencedor quando ele encontra essa fazenda para a família ficar. Mas ele sabe que ele só está nessa situação de sentir um vencedor por encontrar um lugar para a família ficar, porque no fundo ele é um derrotado, que não tem onde pôr a família, não tem nada disso. Mesmo ele com esse sentimento, ele tem consciência de que as coisas estão melhores, eles estão num lugar seguro, estão longe da seca, e ele resolve ir numa feira para poder comprar mantimentos para eles. Quando ele chega na feira, ele resolve que ele vai beber. E quando ele está no bar, ele conhece um soldado amarelo que convida ele para jogar, para ver se eles ganhavam dinheiro. Só que isso foi uma péssima ideia, porque ao invés deles ganharem, eles perdem o que eles tinham. E esse soldado amarelo começa a ameaçar Fabiano, a humilhar ele porque queria o seu dinheiro de volta. Mas Fabiano não tinha como devolver o dinheiro e nem teve como comprar os mantimentos que ele precisava para levar para casa. No meio dessa história, sim, a Vitória, ela estava muito chateada com a situação da família não ter um lugar para poder ficar, das crianças estarem brincando no meio de sujeira e do marido, de certa forma, ser meio acomodado, porque mesmo a família tendo essa situação toda, ele não se esforça tanto para poder encontrar um lugar para a família. E também tem o menino mais novo, que ele admira o pai e ele vê o pai como um ídolo. E como o pai se denomina um vaqueiro, ele resolve que ele vai ser um vaqueiro também. Ele resolve que ele vai, quando for botar as cabras para poder beber água durante o dia, ele vai como se fosse um vaqueiro. E isso dá uma confusão, porque a mãe não concorda com isso, porque a mãe vê que ela está numa situação de não ter uma cama boa para poder ficar, para dormir, não tem roupas boas para usar, e ela, apesar de ver isso como algo necessário, o marido vê isso como coisas supérfluas, e isso gera uma grande confusão na família. Então ela não quer que o filho siga os passos do pai, porque entende que não vai dar certo. No capítulo 6 fala do menino mais velho. O menino mais velho escutou Sinhá falando a palavra inferno. Como ele não sabia o que era, ele foi e perguntou para a mãe o que era. Ela falou que era um lugar muito ruim. Então ele foi e perguntou para o pai, mas o pai nem deu muita bola. Satisfeito com a resposta da mãe e do pai, ele perguntou para a mãe dele se ela já tinha visto o inferno. Ela, irritada, bateu nele e ele saiu triste. Baleia foi confortá-lo e ele ficou indignado como uma palavra tão bonita podia significar uma coisa tão ruim. Capítulo 7. No capítulo 7, com a chegada do inverno, a família se reunia em volta da fogueira para poder se esquentar. Fabiano ficava contando histórias sobre lutas vencidas com o soldado amarelo. Só que cada vez ele contava de maneira diferente. Então as crianças ficavam meio na dúvida sobre a veracidade da história, que achavam que ele estava exagerando ou alguma coisa assim. Com a chegada da chuva, Fabiano ficava esperançoso que a seca não ia chegar tão cedo. Porém, sim, a Vitória ficava preocupada porque poderia ocorrer inundações. Capítulo 9. No capítulo 9, o Fabiano decide sacrificar a baleia, porque ela já estava muito velha e doente. Sim, a Vitória concorda com isso. Quando ele estava se preparando para atirar, os meninos percebem o que o pai ia fazer. Então eles não concordam com isso, porque apesar de tudo, baleia era um membro da família. Então, sim, a Vitória pega os meninos e leva eles pro quarto para eles taparem os ouvidos. Nisso, o Fabiano atira, só que o tiro só pega a parte traseira da cachorra. Então a baleia começa a querer morder o dono, só que ela pensa que apesar de tudo, ele era o mestre dela apesar de tudo. Capítulo 8. No capítulo 8, a família vai para a cidade para a festa de Natal. Todo mundo vai com as melhores roupas, os meninos vão de paletó e sapatos e sim, a Vitória foi de vestido. No caminho para lá, como era muito distante, as roupas estavam muito apertadas, os meninos começaram a tirar os paletós e os sapatos. Chegando na cidade, eles foram até um rio para poder lavar os pés e colocarem os sapatos de volta. Porque, de acordo com o Fabiano, para entrar na igreja, você deveria estar calçado. Ele não sabia por que disso, mas era uma tradição e ele deveria manter. As crianças ficaram maravilhadas com as luzes da cidade e a quantidade de gente que tinha.
Fabiano, porém, lembrou da última vez que ele fora na cidade, que foi quando ele teve a briga com o soldado amarelo. Então ele começou a ficar preocupado com isso e foi beber. Como ninguém estava dando atenção pra ele, porque ele já estava embriagado, ele decidiu deitar e dormir. No caminho de volta, assim, a Vitória percebeu que a vida não estava tão ruim. A única coisa que lhe faltava era a cama de couro que ela tanto queria. O capítulo 10 fala do porquê de Fabiano estar sempre endividado. Diz que é por conta dos altos empréstimos pegos com seu patrão. Nesse capítulo, Fabiano também se mostra indignado, porque ele acha que percebe que seu patrão está roubando e que as contas nunca batem. Sim, a Vitória pegou as contas para refazer e viu que realmente não batia. Então Fabiano foi até o seu patrão questioná-lo. E quando chegou lá, discutiu com o seu patrão disse que se ele não estava satisfeito, ele poderia pegar suas coisas e procurar outra fazenda para trabalhar. Como Fabiano não tinha para onde ir, acatou a ideia e continuou na fazenda. Após a briga com seu patrão, Fabiano saiu da fazenda e foi até a feira. Teve vontade de tomar uma pinga. Passou pelo bar onde havia discutido com o soldado amarelo. Pensou em beber, mas evitou, por conta do acontecido. Logo depois, Fabiano foi até a feira tentar vender carne de porco. Mas aí veio um fiscal e falou que ele não podia vender carne de porco ali, por conta que ele deveria pagar impostos para poder vender a carne. Então, Fabiano começou a discutir com o fiscal e saiu de lá indignado, porque achava que todo mundo roubava. O patrão, o fiscal. Então ele saiu dali indignado e foi para sua casa. Chegando em casa, ele não conseguiu dormir. Ficou pensativo no que acontecera. E ele também lembrou do acontecido com Baleia. Então ele não conseguiu dormir e ficou bem triste. No capítulo 11, mostra Fabiano procurando sua égua com um facão no meio do mato, quando ele de repente se depara com uma pessoa misteriosa. E quando ele observa, é o soldado amarelo. Naquele momento, o soldado amarelo ficou com medo, porque ele estava em frente ao seu inimigo no meio do mato com um facão. Já Fabiano pensou em matá-lo, porque ali ninguém saberia da história, ninguém saberia o que acontecera, porque ele estaria no mato sozinho, perdido. Fabiano também lembrou de tudo que tinha acontecido. A discussão, a prisão, a humilhação, tudo que havia passado e realmente pensou em matá-lo. Mas Fabiano lembrou da seguinte frase: governo é governo, então não matou e mostrou o caminho de volta ao soldado amarelo. O capítulo 12 mostra as árvores de arribação no Molungu. Molungu é uma espécie de árvore. Aquelas árvores ali mostravam que a seca estava chegando e isso era algo que aterrorizava Fabiano. Sim, a Vitória tentou explicar a Fabiano que as aves ali era muito perigoso, porque elas beberiam toda a água do gado. Fabiano de início não entendeu qual era a relação entre a morte do gado e as aves. Após ele parar e pensar e avaliar, ele percebeu que se as aves bebessem toda a água, o gado morreria de sede. Então, Fabiano foi até a fazenda, pegou sua espingarda e começou a matar as aves de arribação, uma por uma, porque estava culpando-as da seca, culpando-as e lembrando de toda a humilhação passada por ele. Após matar todas, ele pegou e essas aves acabaram servindo como alimento para a família. O capítulo 13 descreve a fuga da família da fazenda. Eles esperaram toda a fazenda secar, todos os animais morrerem para assim seguir caminho. Durante o caminho, durante a viagem, sim, a Vitória começou a compartilhar os seus sonhos com o marido. Disse que ela queria um lugar seguro para morar e uma escola onde os filhos pudessem aprender. Mas Fabiano, naquele momento, estava tão incomodado com o peso da bagagem que ele só conseguia pensar no quão bom seria que eles tivessem uma égua ali. Então, e outra coisa que incomodava Fabiano era que o sonho dele fosse que os filhos seguissem o mesmo rumo deles, que eles cuidassem de fazenda, cuidassem de bois, cuidassem de éguas. Então, assim termina o livro de Fabiano pensando e sim a Vitória contando os seus sonhos, e eles em busca de um novo rumo. Intertextualidade é uma relação implícita ou explícita de um texto em outro. Quando o autor de uma obra faz uma alusão de uma outra obra em seu texto, ocorre uma intertextualidade. A pior seca do Nordeste dos últimos 50 anos está mobilizando os profetas do sertão.
Até os brasileiros que sabem interpretar a terra como ninguém estão quebrando a cabeça para prever o fim da estiagem. Depois de 4 anos de seca, o açude do Cedro, um dos mais antigos do Ceará, está apenas com 0,52% de capacidade. Mas quem realmente trabalha com a terra busca outros sinais para ter certeza de que vai ter um bom período de chuva. Como, por exemplo, quando o passarinho faz o ninho um pouco mais alto na árvore, significa que terá inundação e que a chuva vai ser boa naquela época do ano. Já quando o passarinho bota o ninho mais embaixo da árvore, significa o contrário. E é desse jeito que os profetas do sertão fazem sua previsão da chuva todos os anos. Para quem tem visto tantas secas nos últimos anos, um dia nublado pode lhe trazer esperanças. Josimar, cearense de 50 anos, conta que sua profecia analisa cada detalhe das árvores para saber se o tempo de chuva está realmente próximo. Ele ensina que a florzinha que demora a crescer na árvore significa que o tempo de inverno também irá demorar a chegar. Por isso, eles precisam se preparar, porque o inverno vai demorar a chegar. Neste sábado, dia 9, os profetas se reuniram para compartilhar as suas previsões, cada um à sua maneira. Mas a única certeza que tiveram nessa reunião é que, faça chuva ou faça sol, ninguém vai deixar a terra em que se tira até mesmo a previsão do tempo. Em análise, Graciliano Ramos demonstra a revolta pelas dificuldades sofridas pelos sertanejos. Em vidas secas, as condições naturais não são os únicos meios de opressão. Fabiano é considerado sem terra quando comparado ao nômade. Como no capítulo 10, Contas, é apresentado as relações de poder, em que a permanência da família é negociada a partir da exploração do patrão. O romance foi escrito em 1938, porém, comparado com a realidade brasileira, é atualíssimo. O Brasil é um país de desigualdades sociais e a corrupção cresce. Logo, aumenta também as injustiças sociais com as populações mais carentes. O autor torna evidente a realidade desumana, injusta e desigual das populações do Nordeste. Mas, atualmente, muitas regiões também são esquecidas pelo governo e pela sociedade. Vidas Secas é uma obra literária que retrata a condição humana através da arte. É uma crítica social em forma de arte. O livro é dividido em 3 tipos de personagens. Personagem protagonista, que no caso é o Fabiano. Fabiano é um nordestino pobre, marido sim a Vitória. Ele tem 2 filhos. Ele é um homem que bebe muito e está desesperadamente à procura de um emprego. Ele tem dificuldades linguísticas e ele sabe que ele tem essa dificuldade. O livro também é dividido em um personagem antagonista, que no caso é o Soldado Amarelo. O Soldado Amarelo é um homem corrupto, desonesto e muito medroso. Ele é símbolo da repressão da era que vive, da ditadura que ele vive, que é a ditadura Vargas. Fora desse regime, ele é um homem muito medroso e covarde. Como personagens secundários, podemos citar sim a Vitória, que era a esposa de Fabiano. Ela era uma mulher sonhadora, lutadora e muito trabalhadora. Por ela ser a mais inteligente, era ela quem cuidava das contas. Tem as crianças, que eram os filhos de Fabiano com sim a Vitória. Eles eram muito pobres e, assim, não tinham noção da miséria em que eles viviam. O mais novo, ele era o espelho do pai, e o mais velho, ele era muito curioso e buscava o significado da palavra inferno. Tem o dono do bar, que é o seu Inácio. Tem o fiscal da prefeitura, que era um homem desonesto. Tem também a baleia, que é a cadela da família, que era tratada como gente.
Quando Graciliano Ramos escreveu Vidas Secas, ele queria um narrador seco para que pudéssemos entender a vida dura dos personagens. Porque Vidas Secas é a história do drama de uma família que foi foge da seca no Nordeste. No começo do livro, já estão há meses, anos fugindo da seca, até que eles encontram uma fazenda, que depois descobre que tem dono, e acaba que Fabiano, o personagem principal, é contratado por esse dono da fazenda e trabalha para ele. No final do livro, passam-se meses, anos, e eles têm que fugir de novo da seca, porque ela volta. E eles vão em um destino incerto, porque ficar ali é a mesma coisa que morrer de fome. Então, a gente pode perceber que, nesse final do livro, termina no mesmo jeito que começou, numa fuga. A obra se encaixa na segunda geração modernista. Ela é considerada um romance realismo socialista, que era muito explorado na época de 1930, assim como Capitão de Areia. Há uma típica valorização do tempo psicológico, e a opção do narrador de ocultar os marcadores temporais tem como principal consequência o distanciamento dos personagens da ordem civilizada do tempo. Por outro lado, a angústia dos personagens fica mais próxima do leitor, que as percebe com muito mais intensidade. Encontramos a terceira pessoa com o narrador onisciente. Encontramos também discursos indiretos menos. É o próprio narrador que fala o interior dos personagens através de monólogos interiores. O foco narrativo ganha destaque ao converter em palavras anseios e pensamentos dos personagens. A narrativa acontece no sertão, região marcada pelas chuvas escassas e irregulares. Essa falta de chuva, somada ao descaso do governo com investimentos sociais, transforma a paisagem em um ambiente hostil. Inverno é o nome dado à época de chuvas na região, onde a esperança sertaneja floresce. O sonho de uma experiência menos árida e miserável esboça-se no horizonte durante as chuvas cessarem e a seca retornar implacável. No romance, essa esperança aparece no capítulo Inverno, onde Fabiano alimenta a expectativa de uma vida melhor e mais digna. O retorno à visão marcada pela falta de perspectiva recomeça com o fim das chuvas, e assim com o fim da esperança. Na obra, pode-se apontar dois recortes espaciais, o ambiente rural e o urbano. A relevância desse recorte se deve às sensações de adequação e inadequação dos personagens em um ou outro espaço. Fabiano consegue, apesar da miséria presente, dominar o ambiente rural. Incapaz de se comunicar, o personagem não sente tanto as consequências do seu laconismo. Além disso, conhece as técnicas de sua profissão, o que lhe dá uma sensação de utilidade. A passagem que seu filho o vê trabalhando deixa claro isso. Porém, na cidade, Fabiano vivencia a cada nova experiência o sentimento de inadequação. Os capítulos Cadeia e Festa ilustram bem essa sensação.